Não é, doutora Carla Gouveia? Exatamente, adorei as dicas, minha obrigada. Querida. Você Tava pensa de olho nisso aqui no seu consultório? Sim, agora é verdade. O nosso local de trabalho, eu tenho meu camarim, o estúdio. Deixar a nossa cara também, né? Eu acho. Agora, a doutora tá aqui porque hoje, aquela dobradinha, a gente começa a pauta com conteúdo, depois a gente vai pra cozinha. E hoje a gente vai falar das nossas polêmicas estratégias, né? Tem muita gente que pergunta do jejum intermitente, mas será que é pra todo mundo? Vamos esclarecer. E o low carb? O low carb é um estilo de vida. Ele engloba uma dieta, porém ele vai um pouquinho além, é um estilo de vida e a nossa receita segue então o low carb. Hoje uma quiche maravilhosa, vocês vão amar, ricotinha, espinafre, água na boca. Vamos começar do início então, doutora, lembrando que a doutora é cardiologista, nutróloga e também tem especialidade numa culinária da medicina, que é super legal. Vamos começar com a primeira tela? Vamos, Carol. Eu acho que a gente já tem aqui a primeira definição, a gente vai começar pelo low carb. Ótimo. Vamos lá, Vamos doutora. lá. Vou explicar o que é low carb. Diga. Então, low carb é uma dieta muito utilizada na prática clínica, nutricionistas, né, na vida. E é uma dieta realmente que tem muito... As duas dietas que a gente vai falar hoje não são dietas, digamos assim, inventadas da moda. São dietas que têm embasamento científico, né, que tem estudo, que tem segurança e que, obviamente, com um acompanhamento médico. Mas falando da dieta low carb, nós temos 3 tipos. Ok. A própria dieta cetogênica, que é muito famosa, que a gente vai tirar um dia só pra falar sobre ela, que não é hoje. Tá bom. Mas ela é um tipo de dieta low carb, onde a gente vai reduzir muito a quantidade de carboidrato para baixo de 50 gramas ao dia. Certo. E aí, acima de 50 gramas, a gente tem a dieta low carb, que não é cetogênica, que pode ser moderada, de 50 a 130. Ou uma restrição mais leve de 130 a 200 gramas por dia. Tá. Aí, Carol, você percebe que, assim, tem muita gente que fala, eu tô fazendo uma dieta low carb, então eu não posso comer um pedacinho de pão. Não é bem assim, não é bem porque assim. Depende do que você vai comer no resto do dia. Perfeito. Então, Se você quiser gastar os seus ou de 50 a 130 ou de 130 aos 200 ali com o pedacinho de pão, ótimo. Ótimo. Só que aí a gente consegue, dentro disso aqui, elaborar uma estratégia. Tá. Por exemplo, você corre, né? Que eu te acompanho nas redes sociais. Eu gosto, eu então, gosto. Aí sou seria... low carb, viu? E é low carb, mas aí seria muito legal você fazer... A gente tem até um nome pra isso, daqui a pouquinho eu lembro, que é você colocar o carboidrato mais ali pro seu pré-treino. Sim. Então é onde você consegue jogar mais um pouquinho do carboidrato. Até pra melhorar a performance. Porque muita gente relata que quando começa a fazer o low carb, começa, né, enfim, tenta... E tira o açúcar, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas estão mais habituadas, eu acho que o açúcar é algo que a gente pode falar bastante, elas se sentem sem energia. E aí, doutora? Sim. O que é isso? O corpo demora um tempo, de fato, para se acostumar? Isso acontece muito, principalmente quando você está aqui, né, na cetogênica, porque daí é como se você tirasse a gasolina ali do corpo e aí o corpo ele vai ter que se acostumar, nesse caso, a usar mais a gordura como fonte de energia. Mas na low carb isso também acontece, então no início é muito comum o paciente ter dor de cabeça, mal-estar, falta de energia, até um pouquinho de mau hálito, até o organismo se acostumar. E isso leva, então, ali um tempo. Eu brinco que são 21 dias. Quando a gente faz a cetogênica, 48 horas ele já começa a induzir cetose. Mas é isso, a low carb demora um pouquinho mais até o corpo se acostumar e tudo. Doutora, como é que a gente calcula, então? Porque vocês vão perguntar isso. A gente tem aqui alguns alimentos que entram, né, nesse estilo de vida low carb, porque eles têm baixo carboidrato, mas eu acho que as pessoas em casa ficam pensando, mas como é que eu vou saber quanto eu consumi ali do carboidrato? Isso, primeiro que o seu nutricionista, nutrólogo, pode calcular isso para você, mas hoje já tem muitos aplicativos que você consegue calcular. E o que a gente trouxe aqui são exemplos de alimentos que têm baixa quantidade de carboidrato. Não significa que você não pode comer os outros. Mas aí eles vão ter uma quantidade maior de carboidrato e você vai acabar queimando a quantidade do dia. Então, por exemplo, aqui eu trouxe a própria proteína, eu trouxe o frango, mas considerando aqui uma carne moída, qualquer tipo de carne, o frango, o peixe, né? Então, mas o frango é uma opção que tem uma quantidade baixa de gordura, né? Então, é uma opção bem light para quem precisa ali, né, tá num quadro de obesidade ou precisa de uma restrição calórica.
vários tipos de vegetais. Falando de uma dieta low carb, a gente não precisa se preocupar tanto com os tipos de vegetais, como numa dieta cetogênica que tem uma certa restrição. Tem, né? Porque senão sai de cetose, até a cebola tira de cetose, né? Dependendo da quantidade. Tá. Assim, aí por isso que como a gente não estava focando em cetogênica hoje, eu deixei mais aberto. Perfeito. Quando a gente for falar, a gente pode focar mais nisso. Tá. Mas hoje, a gente tem essas opções e a própria, por exemplo, eu não, acabei esquecendo de trazer, mas uma abóbora. Se você quiser fazer um purê de abóbora no lugar de comer uma batata, por exemplo, é interessante, porque tem muita fibra, uma quantidade menor de carboidratos. Aqui a gente tem a abobrinha, o pepino, como a outra opção, os ovos, né? Os ovos que... Todas as dietas, né? É maravilhoso, É maravilhoso. Né? E tá em todas as suas receitas também. Tá. Que eu já reparei. É mesmo? Olha... E sabe que eu queria te perguntar? Essa questão também, quando a gente chama o low carb de estilo de vida, pelo menos pra mim, eu sou low carb há mais de 10 anos. Tá. Eu fui uma grávida low carb. Então, pra mim é um estilo de vida porque eu escolhi não alterar a minha insulina. Vamos falar um pouquinho de insulina, porque eu acho super importante para o público, porque é uma questão, muitas vezes, de entender não só o que vai te fazer mal, mas algo que já está tão equilibrado, funcionando de forma bacana, que o fato de, às vezes, você dar um pico glicêmico, aquilo vai desestruturar todo, né, tudo que você construiu de base com o low carb. Sim. Por curiosidade, você tinha a insulina alterada ou não? Eu tinha ovários policísticos. Ah, tá bom. É o meu acompanhamento de tratamento de ovário policístico. Porque isso, assim, é bem discutível, tá, Carol? Assim, vou falar dos dois lados. Quando a gente, como cardiologista, é muito fechado, tudo tem que estar muito embasado em evidência. Perfeito. Então, quando a gente fala uma dieta como estilo de vida, é questionável. Perfeito. Porque a gente tenta fazer uma coisa mais equilibrada. Porém, no paciente diabético, pré-diabético, com resistência à insulina, ela é muito bem-vinda como estilo de vida, porque tanto a dieta low carb, e a gente tem muito estudo também com jejum intermitente, já falando dos dois, o controle da insulina. Entendi. Então, assim, ela é muito boa. Inclusive, paciente diabético, para iniciar a dieta, isso vai uma dica, não comece sozinho. Você precisa passar em consulta, já falando também agora do jejum intermitente, tá falando dos dois. Vamos lá. Então, você precisa passar em consulta no paciente diabético, você não pode começar sozinho, você precisa diminuir medicamento. Porque vai cair sua insulina, você vai fazer hipoglicemia. E aí é o rebote, é um perigo. É um perigo. Né? A pessoa acha que tá arrasando e de repente ela tá Então, para começar uma dieta low carb, a gente geralmente pega o paciente diabético, diminui a quantidade dele de medicamento. Às vezes, se ele usa insulina, tem caso que a gente, dependendo da quantidade, reduz. Então, precisa de um acompanhamento com um profissional que saiba lidar com isso. Tá certo. Né? Eu, assim, claro, eu entendo que eu tenho uma questão, ovário policístico é algo que traz uma resistência insulínica. Hoje, assim, se eu fizer o exame e eu não tiver mais ovário policístico, eu continuaria, porque é algo que virou importante para mim, faz bem. Exatamente. Vamos falar do jejum, colocar o jejum aqui. Manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Vamos lá, doutora. Então, protocolos, né? O jejum intermitente é uma dieta muito estudada, bastante evidência científica. Nós temos vários tipos de protocolos. O mais comum é o 16/8. Tá bom. Né? Onde você vai ter 16 horas de jejum durante o dia e 8 horas de alimentação. E dentro disso aqui tem várias variações, até pro desmame, às vezes, do paciente, né? Que vai tirando, vai fazendo 12 horas, aí até, sabe? Você vai diminuindo até o horário do jejum até chegar em 12, por exemplo. Perfeito. Aqui tem outras opções, que é o 5/2, onde ele vai comer 5 dias por semana normal e 2 dias são mais restritos. Entendi. Aí eu vou explicar isso aqui, uma diferença. E tem os dias alternados, onde o paciente ele vai fazer jejuns em dias intercalados. Um dia ele faz, outro dia não, né? E essa aqui, que é o OMAD, que é uma refeição por dia. Ele fica em jejum e uma vez ele pode comer. Agora eu vou trazer alguns aspectos muito importantes. Primeiro, teoricamente, o paciente ele não precisa, você não precisa calcular, restringir para ele o alimento. No jejum tradicional, você fala, não, come o que você quiser. E quando você vai ver nos estudos, mesmo que você não controle, esse paciente, por ter uma janela menor de tempo de alimentação, ele acaba fazendo uma restrição calórica, porque ele não tem muito tempo para ficar comendo. Entendi. E com isso, ele acaba emagrecendo. Porém,
a gente sabe que tem gente que consegue. E pode ser que na única refeição do dia coma um super hambúrguer cheio de batata frita e muito refrigerante. Aí vem não só a quantidade, mas o tipo de alimento que ele está comendo. Um tipo de gordura ultraprocessado, de alimento ultraprocessado, de alimentos que vão fazer mal para a saúde dele, então não vai fazer sentido, nesses casos, o jejum intermitente. Entendi. Senão 8 horas, você vai passar 8 horas comendo hambúrguer e batata frita? Entendi, perfeito, perfeito. Não, isso aí, e tem algumas restrições ou algumas regrinhas para sair do jejum também, né, Sim, doutora? Que nem o jejum intermitente, ele faz cetose muito semelhante à dieta cetogênica. Tá. Então, você entra em cetose, que é o estado onde você vai começar a consumir a gordura como fonte de energia. Então, para sair também tem que, tanto para entrar quanto para sair, o paciente vai sentir, tem que ter um desmame. Entendi. Então, é ruim ele fazer sozinho. Perfeito. Né? E um outro ponto muito importante que eu aproveito que a gente está, né, num lugar de visibilidade é tomar muito cuidado com os nossos adolescentes. Porque a gente está com muita informação na mídia e adolescentes que muitas vezes nem precisam fazer, Verdade. ou mesmo que tenham uma obesidade, vai fazer jejum intermitente e tem uma quantidade muito grande de estudos alimentares que estão relacionadas a adolescentes que tentam ficar fazendo jejum intermitente. Então, tem que tomar muito cuidado. Estudos, as meninas, a gente tem comentado, é muito preocupante, né, Sim. doutora? Por isso precisa ser feito com indicação médica, com orientação, próximo, com o adolescente mais próximo ainda. Muito próximo. Né? Acho que para eu indicar jejum intermitente para o adolescente, ele precisa ter um estilo de vida muito que se adeque a esses horários, porque não é uma dieta que a gente, né, tem que tomar cuidado, tem que ver o estilo de vida do paciente, tá? E aí aqui, quando a gente vai ver, né, a gente tem o nosso reloginho aqui. Nesse tipo aqui, normalmente, o que o paciente pode comer, né? Eu já posso entrar nesse assunto? Pode, vamos lá. Então, nessas horas de alimentação, de jejum, nesse primeiro ponto aqui, geralmente o paciente ele vai fazer jejum mesmo, então ele só vai poder tomar água, chá sem carboidrato e café e sem açúcar. Sem açúcar e sem adoçante. Teoricamente, sim. Aí já entra em outro aspecto. Poderia por conta da dieta. Okay. O adoçante. O adoçante, entendi. Entendeu? Entendi. Aí depende, aí já entra em outras questões. Porque não tem caloria. Isso. Ele não conta caloria. Ele não conta caloria, pode comer. Limonada? Porque o limão pode. Tem baixinho de frutose? Pode. Por exemplo, aquele macarrão que a gente usou aqui, aquela fibra, pode. Sei, pode, né? que também não altera. Que não tem carboidrato. Então, aquela receita ele poderia comer, que a gente fez na semana passada, no jejum, né? Você acredita, doutora, que para todo mundo, fazer 12 horas de jejum todo dia traz benefícios? Ou seja, deixar aquele jejum fisiológico, sabe, das 12. Eu não consigo ficar... Das 16 que você fala. Não, tem os 16, mas tem o 12 fisiológico. Então, assim, eu não consigo fazer o jejum intermitente, mas eu deixo essa janela de 12 horas, o corpo sem alimentação. Eu tenho muito paciente que não consegue tomar café da manhã. Assim, não consegue de jeito nenhum. Sinceramente, quando o paciente fala que não consegue tomar café da manhã, eu tento deixar um whey a hora que ele acorda. Mas tem paciente que não consegue. Então, assim, eles naturalmente fazem isso, entendeu? É fisiológico, né, no final das contas. Então, a gente tem estudo que tem segurança, não vejo problema. Entendeu? Se você me perguntar, aí vem uma coisa pessoal. Carla, você prescreve o mínimo. Eu não gosto muito de prescrever jejum intermitente, a não ser quando eu vejo que o paciente é aquele que, olha, eu vou dormir, eu só consigo comer meio-dia e não adianta. Aí a gente consegue adaptar. Perfeito, tá certo. Tem perguntinha? Aproveitem, né, gente? Super assunto, vamos lá para as polêmicas. Érica, obrigada, um beijo para você. Para o equilíbrio hormonal, qual o método que se encaixa? Low carb, jejum intermitente? Érica, essa pergunta é muito linda. Gostei da pergunta, Érica. Interessante. Porque depende muito, assim, Érica. Por exemplo, se eu tenho um paciente obeso, é um paciente que vai ter uma insulina mais alta, é interessante que ele faça um jejum intermitente, uma dieta low carb. Agora, pense também pelo outro lado, é um homem atleta. Se você restringe, esse homem, ele vai cair. É muito comum, eu atendo muito homem no consultório. E acaba caindo os hormônios desse homem quando você não dá as calorias necessárias. Principalmente no homem. É verdade. Então tem que tomar esse cuidado. E também pode acontecer na mulher, né? Mas no homem é muito... Batata, assim. Eles precisam de mais caloria. Precisa de mais caloria. Aí você pega um cara que corre, que treina, que não tem gordura em excesso e você faz uma dieta assim, o paciente ele pode ter uma queda hormonal e prejudicar a parte hormonal, o treino, performance, tudo. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá.
Obrigada, Cá. Um beijo. Na menopausa, posso usar uma dessas dietas? Pode. Ela se enquadra no que a gente está falando mesmo, né? Principalmente porque a menopausa é muito comum vir resistência à insulina junto. Muito. É comum, né, doutor? Aumenta. Porque também tem a queda dos hormônios. A testosterona também cai. É nesse sentido. A queda do estradiol está muito associada com o aumento da incidência de diabetes. Então, a reposição hormonal, ela vai acabar ajudando nesse aspecto. A gente pode até tirar um dia para falar de menopausa. Vamos falar, menopausa e reposição hormonal. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo. Uma pessoa idosa que está obesa e tem diabetes tipo 2 e gosta muito de carboidratos, como ela pode começar a dieta low carb sem desistir? Ai, tadinha. Deixa ela comer. Difícil. Não é? Dependendo do idoso, né? Da situação. Eu acho que tem que ver muito, assim, o detalhe. Se ela gosta muito, talvez não seja a melhor dieta para ela. Entendi. Né? Ainda mais se é aquele idoso que não come. A primeira pergunta que eu faço, o que você mais gosta de comer? Vamos adaptar o que você gosta. Pra não dar pra tirar o prazer do prazer, assim, né? Exato. Eu acho que talvez é pra fazer uma adaptação. Então, por exemplo, o açúcar e o doce. O açúcar e o doce, eles prejudicam, mas e diminuir? Às vezes, assim, você não precisa fazer uma dieta low carb, mas você tira o açúcar. Tá. Ai, desculpa. Não precisa tirar o pão, não precisa tirar, às vezes, vai poder comer um macarrão. Isso. Então, tem isso, assim, esse caso é um caso que vale a pena passar numa consulta e ter uma abordagem bem individualizada para essa paciente, que eu adoro cuidar de idoso. Adoro. Então, é um público muito legal. Eu te entendo quando diz, não, deixa ela comer mais um pouquinho, né? Mas o açúcar, tirar, sim, com diabetes. Tem uma paciente que eu atendi essa semana que só comia sorvete, 90 anos. Olha. Ela só conseguia tomar sorvete. Falei, vamos bater esse sorvete, vamos fazer um shake, colocar coisa dentro, vamos bater com whey, uma fruta, uma castanha. Fazer um sorvete de banana, que é quando congela a banana e vira sorvete. Aí você tem que adaptar. Tá certo. Doutora sabe. Gente, as receitas dela, maravilhosas. Já nós vamos pra cozinha, tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ruvan, um beijo pra você. Pessoas com diabetes podem, então, fazer jejum intermitente? Podem, tem muito estudo com pessoas diabéticas, são a maioria dos estudos com diminuição de risco cardiovascular, diminuição de insulina. Só tem que tomar cuidado, né? Se for um diabético insulino-dependente, talvez não seja a melhor estratégia. Tem que ter um acompanhamento bem de perto. E, doutora, eu ia te perguntar o seguinte, quando a gente fala até da questão do low carb, muita gente também acha, até pra gente encerrar essa parte, que isso é importante, que você tem um low carb e aí você pode exagerar em gorduras, carnes com gordura, né? A picanha e comer a gordurinha da picanha, por quê? Porque não é o carboidrato, mas você tá ali se alimentando de gordura. Como é que é esse equilíbrio? Interessante, né? A gente precisa, principalmente na cetogênica, que a gente praticamente tira o carboidrato, a gente tem que jogar a gordura pra conseguir ganhar caloria. Mas aí, gorduras boas, né? Então, assim, vamos pensar aqui no azeite, que tem aqui, por exemplo, as oleaginosas. Agora, comer muita gordura saturada, aí, assim, a gente acaba piorando muito o risco desse paciente. É o que a gente mais vê. Quando eu falo, principalmente na cetogênica, na internet, o que mais tem é a gente comendo barra de manteiga. Você já viu isso? Eu já vi, ai... E os pacientes que fazem cetogênica, dependendo do que eles estão seguindo, eles não... É muito difícil você convencer do contrário. Não significa que eles não podem e não devem comer um pouco mais de gordura saturada. Entendi. Que é a gordura ruim. Precisa entregar um pouquinho mais, mas não comer uma barra de manteiga. Entendi. Não exagerar, senão a gente vai arrumar outro problema. Você viu que teve a notícia do homem que estava saindo colesterol pelas mãos? Não, isso eu não vi. Gordura pelas mãos. Jura, doutora? Não, isso eu não vi. O colesterol vai no... altíssimo desses pacientes. Eu atendo muito paciente assim no consultório. Eles vêm com colesterol muito alto. Tudo no final é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Mas, ó, isso aqui é o que tem na feira, que eu digo sempre, vá à feira, que tem disponível. Só uma coisa que a gente não falou das frutas. Fala das frutinhas, doutora. Não, só que eu trouxe o exemplo, as frutas vermelhas, elas se enquadram muito bem na dieta low carb, porque elas têm uma quantidade menor de carboidrato. Maravilhoso. Só isso. Das minhas favoritas. A mexinha é bom também, né? Das favoritas. Tá certo. Doutora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pra cozinha. Vou chamar minha amiga Amanda Françoso.